Olá, meu nome é Marta Freitas e estamos mais uma vez aqui para falar sobre o portfólio do módulo B2 2020. Eu faço licenciatura em Psicopedagogia na Universidade Uninter. E o nosso desafio foi montar um jogo para falar sobre os povos colonizadores da região em que eu resido. No caso, eu moro em Recife, Pernambuco, e é o que a gente vai dar uma olhadinha agora sobre isso. Bom, a justificativa é que o jogo se propõe a melhor entender a cultura do nosso estado de Pernambuco. É importante que conheçamos os povos colonizadores que cooperaram para a nossa formação, pois sua influência é sentida na música, na dança, na culinária e nas estruturas urbanas e arquitetônicas que temos, né? O objetivo geral dessa proposta é ajudar na fixação do conteúdo referente aos povos colonizadores do nosso estado. Bom, a gamificação ela vem como uma proposta de metodologia ativa para que os alunos possam, então, o aluno possa trabalhar o seu conhecimento de forma ativa, né? Tá aí como um dos objetivos específicos, estimular o diálogo entre os seus pares para que haja uma troca de ideias e de informações. E, ao mesmo tempo, essas cartas, né, do jogo que serão formulados, vai possibilitar a revisão do assunto em momentos posteriores como cards de memória. Bom, aí está um pouco das referências que foram usadas para a pesquisa do conteúdo do projeto. Bom, o que foi criado? Foi criado, então, um jogo da memória, tá? Esse material ele pode ser impresso em papel, as imagens em papel gramatura 120 a 180 ou imprimir em papel comum e plastificar. Ele é proposto para crianças entre 9 e 10 anos, que é mais ou menos a faixa etária escolar em que se trabalha esse tipo de conteúdo. Participantes, bom, ele deve ser jogado no mínimo em dupla ou em pequenos grupos, né? Mas é possível também que o professor possa entregar um conjunto desses cards, não só para trabalho em sala, em grupo, mas também de forma individual, para que, como eu falei, já que pode ser utilizado para revisão em momento posterior, como card de memória, então ele pode levar então para uso individual também. As regras do jogo é as regras de um jogo de memória, né? Embaralha-se as cartas, coloca elas sobre a mesa com a face virada para baixo. Cada jogador deve desvirar 2 cartas. Se fizer o par, retira as cartas e joga novamente. E caso não forme o par, repassa a vez. Bom, a diferença desse jogo da memória é que ele não vai ter dupla imagem. A criança vai ter que encontrar a imagem e o resumo, né, informações sobre a proposta da imagem, né? No caso, aqui em Pernambuco, nós temos a presença portuguesa, através da exploração na época das capitanias hereditárias. Então, o card traz algumas informações sobre as capitanias hereditárias. A capitania de Pernambuco, nós temos a presença indígena no nosso estado também, algumas tribos que existiam na época, a tribo de Caetés, Careris e Tabajaras, tá? Temos a sua influência até hoje na dança, o caboclinho, alguns ritmos. Tivemos também a presença de povos africanos, né? Recife era um porto para a chegada dos navios negreiros, que também eram chamados de tumbeiros. Acredita-se que entre algumas regiões da África, de onde eram trazidos os escravos até o porto de Recife, durava uma viagem de mais ou menos 35 dias, então relativamente perto em relação a outros portos para recebimento da mão de obra escrava, que no caso vinham para trabalhar na cana-de-açúcar. Nós temos muita influência dos povos africanos no nosso estado, inclusive para o sincretismo religioso. A presença holandesa,
né? Os holandeses que ficaram, então, de 1630 a 1654 aqui no nosso estado. Os holandeses tentaram invadir primeiramente pela Bahia, mas não conseguiram, então em 1630 invadem aqui Pernambuco e permanecem até em 1654. É construído onde hoje é Recife, a capital da Nova Holanda, que era Mauristad. A gente pode caminhar pelo centro da nossa cidade e ainda encontrar muitas estruturas arquitetônicas que foram construídas nesse período. E a presença holandesa ela finalizou em 1654 com a insurreição pernambucana. Maurício Nassau foi um dos administradores durante o período que estava aqui. E aí, finalmente, a insurreição pernambucana, que expulsou os holandeses e que, de forma muito interessante, foi liderada por brasileiros, né? Mas dessas descendências, essa coalizão para a insurreição foi feita pelos líderes André Vidal de Negreiros, que era militar e era paraibano, João Fernandes Vieira, que era um militar português e senhor de engenho, Felipe Camarão, que era um líder indígena, e Henrique Dias, que era descendente de escravos libertos. Aqui a gente tem a disposição de como ficaria o jogo. E o interessante é que você pode depois, à medida que outros assuntos forem dados e que forem correlacionados, a quantidade de cartas pode ser aumentada. Espero que todos tenham gostado.